Olá, você que me assiste, bom dia, Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Esse quadro que você vê atrás aí é o momento que nós estamos vivendo e paramos a nossa meditação, que está em Juízes, para falarmos deste assunto hoje, porque é um dia muito importante para o mundo, hoje e amanhã. Então, esta semana é uma semana muito importante para o mundo. E o título da nossa mensagem de hoje, antes de orarmos, é Eleições Americanas podem parar o mundo? Eleições americanas podem parar o mundo? Este é o assunto que vamos falar hoje e eu quero trazer ao conhecimento daqueles que me assistem o que está acontecendo realmente aqui nos Estados Unidos da América e neste período de eleições. Mas vamos orar primeiro. Senhor Deus, no nome de Jesus, dai-nos integridade, dai-nos, ó Deus, imparcialidade ao falarmos deste assunto. Senhor, dai-nos o conhecimento, ó Deus, adequado para tratarmos um assunto tão sério que envolve o mundo e o mundo não sabe disso às vezes. Muita gente não sabe. Mas eu quero orar ao Senhor pedindo entendimento, sabedoria, conhecimento e graça no nome de Jesus e oro por esta pessoa que assiste esse vídeo, que haja nela também sabedoria, a receptividade para este assunto, entendimento, meu Deus, para este assunto e que ela e eu possamos orar para que o reino do Senhor seja atingido, Deus, por almas convertidas realmente ao Senhor, que haja um crescimento mundial na salvação de almas, porque o Senhor Jesus está voltando e os sinais indicam isso. Por isso oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Eu e essa pessoa que assiste o vídeo, oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, né? Porque não existe meditação sem palavra e é um assunto sério, então nós vamos tratar disso. Eleições americanas podem parar o mundo? Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39, Jesus foi questionado por um partido político religioso. Ele teria sido questionado antes do versículo 32 a 33 por aí, ou 31 ao 33, no mesmo capítulo de Mateus 22, por outro partido político. Um pouco antes, alguns versículos, ele foi questionado por outro partido político, que era o partido dos saduceus. Jesus os calou. E então o outro partido contrário a esse, que tinha muitas coisas em comum, mas tinha algumas diversificações, né? Dos fariseus, eles então foram procurar Jesus então para questioná-lo também. Então dois partidos, né, dos principais de Israel foram questionar Jesus, os saduceus antes e agora os fariseus. E eles fizeram uma pergunta a Jesus: qual era o maior mandamento, né? E Jesus disse o seguinte a eles, respondendo do versículo 37 ao 39 de Mateus 22, Jesus respondeu-lhe, ou respondeu ao partido, aos fariseus, né, o doutor da lei que os representava ali, que foi uma pessoa que representando-os fez a pergunta. Jesus respondeu-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E desta palavra vamos falar nas eleições americanas. Todo o entendimento. E este é o grande mandamento. Jesus disse. E há um outro semelhante a esse. O que Jesus estava dizendo é um outro tão grande como este, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto se trata o nosso assunto, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E vem uma pergunta: as eleições, né, ou eleições americanas podem parar o mundo? Para você que está aí, que não está seguindo, né, as plataformas, né, os temas de eleição dos Estados Unidos da América, e a pergunta é: as eleições americanas podem parar o mundo? Essa pergunta é porque cogitava-se a ideia, cogita a ideia de parar o mundo até que haja então
a apuração de quem será o novo presidente. Inclusive, para você que não sabe, eles estavam querendo até parar a guerra lá de Israel contra Gaza e dar uma trégua, e de Israel contra o Hezbollah, contra o Irã, dar uma trégua para que houvesse então uma trégua até o resultado das eleições, para ver quem será ou não o presidente dos Estados Unidos ou a presidente dos Estados Unidos da América. Mas vamos entender quem são esses candidatos dos Estados Unidos. Às vezes você vê falar por aí, mas não sabe realmente o que eles pensam, o que está por trás disso e o perigo que há para o mundo, para a sociedade americana, principalmente, atrás das propostas deles, o que eles querem fazer. O foco de Kamala Harris, que é então a adversária de Donald Trump. A Kamala Harris tem como foco, o tema de discurso dela é a unidade e inclusão. Então vamos trazer um pequeno detalhe disso. É trabalhar juntos para um futuro de responsabilidade compartilhada. Parece bonito o tema, trabalhar juntos para, né, um futuro de responsabilidades compartilhadas. Ela tem também, no tema dela, os direitos reprodutivos, que é restaurar. Olha, uma coisa não bate com a outra. Direitos reprodutivos. Ela promete restaurar as proteções que foram revertidas pela Suprema Corte. E qual é o tópico dessas reversões aí, para reverter isso? É sobre o aborto, porque em 2022 a Suprema Corte então deu direito ao estado de decisão sobre esse assunto. E ela, Kamala Harris, acha que não, que isso tem que voltar para o governo federal, essa decisão, e que o governo federal dê a decisão para cada mulher, se ela deve abortar ou não. Isso só compete à mulher, aquela que reproduziu, né, que está ali, que teve a relação sexual dela, não gostou, achou que não é o momento de ser mãe, então ela vai lá e mata o bebê. Ela acaba com ele dentro dela mesmo, e esse direito é dela. Tirar essa vida interna é problema dela, segundo Kamala Harris. Ela quer retornar isso aí. O tópico 3 dela é sobre a economia, a política da economia que beneficiem famílias, e ela usou então famílias de trabalhadoras. Ela usou esse termo, famílias de classe trabalhadora, e então ela coloca a vírgula e coloca e de classe média. O que ela está excluindo aí, a verdade, é que ela disse classe trabalhadora para não dizer classe pobre. E por que ela não quis dizer isso? Porque querem ostentar, os democratas querem ostentar que não tem pobre nos Estados Unidos. Tem uma classe trabalhadora e tem uma classe média, segundo ela, que talvez não seja trabalhadora, não trabalham. São pessoas desocupadas, pessoas tranquilas, né? Pessoas que já fizeram a vida. Porque quando ela separa classe trabalhadora de classe média, ela está dizendo, então, que a classe média não é tão trabalhadora, né, como esta classe que ela chama de trabalhadora, que é, na verdade, a classe pobre. Nunca existiu tanto pobre nos Estados Unidos da América, tanto mendigo nos Estados Unidos da América, tanto crime, tanta gente roubando gente, gente deixando de pagar gente, do que existe nesse momento. E por que existe essa classe pobre, miserável hoje, que está aí lutando para comer, né, está na miséria? Quando eu digo classe miserável, porque está na miséria mesmo, está lutando pela sobrevivência, porque eles abriram, escancararam as fronteiras. E aí, então, chegou um número incontrolável de gente, e agora, então, as pessoas não têm mais condição de sobrevivência. E vamos para o quarto tópico, porque o que ela fala aí no terceiro, sobre a economia, não condiz com o que eles fizeram com o país. O que ela
o governo Biden e Kamala fizeram com o país, né? Aí ela está dizendo, então, que isso aí ajudará a controlar o preço alto dos medicamentos. Mas por que o preço alto do medicamento? Porque está se usando, né, consumindo, a palavra que saiu, mais medicamentos agora do que nunca, mais gente se enfermando, mais estresses, mais problema de saúde, então se consome mais medicamentos, e aí então o preço vai subindo, porque quanto mais se procura, mais se sobe o preço. E também ela diz que é para controlar o custo de alimentação. Mas isso é uma mentira muito grande, porque o custo de alimentação está alto por causa do consumo também. Ponto 1. Ponto 2 é porque a produção de alimentação caiu muito. Ninguém quer plantar, ninguém quer colher. Tá mais fácil agora fazer outras coisas do que trabalhar em fazendas, trabalhar no cultivo da terra. Então caiu-se a produção. E o que ocorre é que, não tendo o produto, o preço sobe. Aqui, quando passa um furacão aqui, as coisas sobem, o preço sobe. E nós estamos vivendo os piores anos dos Estados Unidos da América em termos de inflação. Então, esta que é a vice-presidente tem essas propostas, né, para quando ela for presidente, resolver ou consertar o estrago que ela e o senhor Biden fez para este país, deixando essa grande invasão. Quero lembrar a você que sempre entraram pessoas nos Estados Unidos da América. Toda a minha vida eu sei que entrou pessoas nos Estados Unidos da América, inclusive eu entrei. Na época era muito controlado o fluxo de entrada. Mas agora escancarou-se tudo e nunca se viu tanta gente dentro do país, indo e vindo e dirigindo sem carteira e tentando sobreviver. Eles entraram porque o governo deu a abertura para entrar e agora eles querem consertar isso. Por isso que você vê 1 a 2 vezes por mês aviões deportando brasileiros, né, para o Brasil e para outras partes do mundo também. E eles estão fazendo isso porque eles sabem o rombo que fizeram na nação. E agora, então, estão deportando. E olha que o governo ainda é Biden. Está deportando 2 aviões por mês, no mínimo. O governo Biden está mandando para o Brasil. Isso falando da nossa nação. O quarto tópico dela, né, porque ela quer falar de conter o custo do alimento, mas não há motivação para o cultivo, né, o cultivo da terra. O quarto é justiça e segurança. E ela é procuradora da justiça, né? Agora ela é vice-presidente, mas a função dela é procuradora da justiça. E qual é o alvo dela? Tem o compromisso de proteger as pessoas contra a fraude, contra a violência e contra tráfico humano. Olha que aberração, olha que ironia ela dizer que o alvo dela, e sendo que eles abriram a fronteira. Se hoje, né, hoje não, um tempo atrás já no Brasil estava se vendendo crianças para casais que não têm filho, para passarem pelo México, para entrar nos Estados Unidos, pais alugando o filho, negociando o filho com as pessoas que vinham por dinheiro, né, por benefícios. E quem patrocinou isso foi o governo Biden. E vou te dizer uma coisa, eu também vou falar sobre o candidato Trump. Tá? Fica tranquilo, porque nós vamos chegar lá. Então, se eles patrocinarem esse tráfico humano, deixaram entrar, entrou aí casal que não era pai do filho, declarando que era pai do filho, e até hoje tem documentos circulando aí com filhos falsos de pais falsos. E os pais no Brasil, que não chamam de pais, chamam de reprodutores, porque o pai que negocia o seu filho, que deixa o seu filho passar apuros como passa pelo México, que passa dentro de um rio lá, ao ponto de ser afogado, para se entregar à imigração, para depois ter uma entrada aqui e um comparecimento à corte, isso não chamo de pai. Isso aí é só um reprodutor, um irracional que teve a condição de reproduzir um outro ser. Então, isso tem acontecido no Brasil e na minha cidade eu vi pessoas negociando lá, pessoas conversando entre deixar o filho vir com outra pessoa. Isso é absurdo. Mas quem patrocinou isso é a abertura das fronteiras, né? Escancarar as fronteiras e ali então entrava quem queria. E aí vem o assunto dela, justiça e segurança.
Ela quer combater tráfico humano, ela quer combater violência e ela quer combater fraudes. Nunca se teve tanta fraude no país como tem agora. Nunca se teve tanta violência no país como se tem agora, neste governo de 4 anos do senhor Biden, né? E temos, então, essa página dela aí de combater também os crimes. É alvo dela combater os crimes. Mas a senhora Kamala Harris, ela é a pessoa que é favorável à descriminalização da maconha. Ela quer que a maconha não seja mais crime usar maconha, negociar maconha, desde que seja reconhecida a negociação. E então, a pergunta básica é esta: será que ela quer para dentro da casa dela o que ela está botando nas ruas? Ela quer viver lá dentro de total segurança, não sai nem para fazer compra, mas vai colocar na rua um bando de usuários de drogas aí, e ela é liberal, tanto no aborto, né? Cada mulher faz o que quiser do seu corpo, aborta quando quiser, mata quando quiser dentro do seu próprio corpo, e do lado de fora agora, ela libera para que as pessoas fumem as suas maconhas e saiam pela rua aí dirigindo e anda mesmo aí com o seu pacotinho de maconha para fumar em qualquer lugar. E eu tive várias perguntas a ser feitas, mas vamos falar então do que ela conseguiu. Ela conseguiu $1 bilhão para fazer as campanhas delas. O Deus, dinheiro, é o que tem movido a campanha dela. Ao passo que Donald Trump também conseguiu uma boa quantidade, que foram $900 milhões. Então esses dois aí foram movidos basicamente pelo Deus Mamon e pedem dinheiro. Eu tô louco para essa política acabar, de tanto que o meu celular toca pedindo dinheiro e pedindo dinheiro e pedindo dinheiro e pedindo dinheiro. Mas patrocinar essas pessoas que querem liberar as drogas, que querem descriminalizar a maconha, e depois vem a cocaína, depois vem outras drogas aí descriminalizadas, porque eles não estão nem aí. Essa questão aí de amar o próximo como a ti mesmo não faz parte dos políticos corruptos, dos políticos que só pensam neles, não amam o próximo. O Donald Trump, por outro sinal, tem os seus temas também, né? Que é sobre a economia, acabar com a inflação. E isso aí é um assunto que tem que falar, e transformar a América em país mais acessível, e transformar, né, os Estados Unidos da América em uma superpotência de manufatura, né? Isso aí é a visão dele. A segunda visão dele é sobre a imigração, é deportar mais que nunca. Claro, chegou gente demais, agora se ele quer consertar a nação, ele tem que mandar embora gente demais. É o que ele disse também que vai fazer. Mas eu quero lembrar você que o governo que mais deportou até hoje não é governo republicano, não. É o governo do Barack Obama, tá? Do democrata, dos que abrem as portas mesmo. Mas por baixo dos panos, manda todo mundo embora, prende mesmo e vai deportando mesmo. Se houvesse um controle de entrada nesse país, esse país seria controlado financeiramente, criminalmente, e a justiça seria imposta nas pessoas. Mas como não há controle de entrada, agora também há talvez essa grande deportação em massa, essa grande pressa em deportar. E é o que diz o presidente, o candidato à presidência, Donald Trump. Então o tema dele de imigração é esse, deportar o máximo. Ele também tem um projeto de tornar os Estados Unidos o maior produtor de energia do mundo, né? E tem os detalhes aí da energia e os planos dele. O quarto tema dele é segurança, fortalecer e modernizar o exército americano, além de combater o crime, a violência e as gangues. Ele também comete uma ironia. Por quê? Ele falando desse quarto aí de defender as gangues, ele está certo em parte, porque nunca entrou tanto traficante, tanto bandido nos Estados Unidos, como entrou agora pelas fronteiras do México. Aqui já tem várias gangues brasileiras, aqui tem gente que manda matar no Brasil, que ameaça aqui, ó,
faz isso aqui, que você pisando no Brasil, eu mando te matar. Eles fazem isso aqui. Isso está normal, entendeu? Aqui já tem policiais aqui na nossa região aqui de Deerfield, Pompano Beach, policiais brasileiros que pega bêbados e sem carteira no carro e os libera, né? Não sei se existe uma propina correndo atrás ou não, mas são policiais aqui, corruptos brasileiros. Eu gostaria até de conhecê-lo para dizer, olha, infelizmente, você veio do Brasil e trouxe o pacote da corrupção com você, no seu corpo, porque o Brasil só tem o México que eu acho que supera em corrupção, de tão corrupto que é a nossa nação brasileira. É claro que tem um lado bom, claro que tem um lado bom, nem toda fruta no 100% ela é podre, tem um lado que presta, mas que existe a fruta podre e podríssima no Brasil, e o México consegue ganhar do Brasil. Eu estou te falando que eu estive no México. Então o México consegue ganhar do Brasil em corrupção. Esse policial brasileiro aqui que libera esses motoristas bêbados, infelizmente, ele é mais um dos corruptos da nação. Ou mais de um, como se sabe. O plano 5 do Donald Trump é defender a proteção da Constituição e com a liberdade de expressão, liberdade religiosa e o direito de portar armas. Agora você imagina, ele também é favorável que o Estado, que continue com o Estado, o poder de legislar sobre a maconha, mas ele é liberal para que a pessoa use do lado responsável. Eu te pergunto, maconha é droga ou não? E aí você vai estudar, você vai questionar, a droga toma o cérebro da pessoa ou não, afeta o cérebro ou não. Então a pessoa que usa a droga, ela está normal ou não? Aí eu te pergunto, você viajaria num avião onde o piloto fosse usuário de maconha, estivesse sob a influência de maconha? Você andaria num ônibus onde o motorista tem a influência de maconha? Você gostaria que um professor desse aula para a tua criança sob a influência de maconha? Então, se você acha que isso é comum, né, que pode acontecer, viaje no avião que o piloto tem a influência de maconha, ande com ele, vá dentro. Se maconha fosse boa coisa, ela não era descriminalizada pelas nossas famílias, pela família de bem, pela família que é antidroga, que não abre mão para que haja droga entre os seus. Então nós precisamos ter o conhecimento de que todos os dois candidatos, a Kamala Harris tem umas propostas inadequadas, mas ela é democrata. E só teve dois governos mais ou menos democratas aqui, que foi Bill Clinton e mais ou menos Barack Obama. Mas este governo democrata tem sido a destruição da América. E o Donald Trump, por ser um político também, entrou com essa de porte de arma. Então as pessoas vão andar armadas na rua. E aí agora com influência, porque ele também acha que pode se fumar, né, a maconhazinha, então vai ter aí as pessoas armadas e ainda sob, né, o uso de drogas na rua, que eles estão liberando, estão achando normal. E você que é pai, você que tem sua família, vai correr o risco de ver um drogado desse aí espancando o seu filho, ou agredindo você, ou tentando partir para cima de você, ou jogando o carro em cima de você, porque todos os dois candidatos deixam a merecer. Estão podres os nossos candidatos hoje nos Estados Unidos da América. Não tem um candidato que de A a Z se torna decente. Então, como votar? Em quem vai ganhar as eleições dos Estados Unidos da América? E se esses dois pensam assim para o próprio país, o que acharão eles do mundo? Como eles lidarão com o mundo? Já que o mundo está parando por causa desta a eleição americana, o que acontecerá com o mundo? Eu quero dizer para você uma coisa: não vai melhorar, vai piorar. E nós, as famílias de bem, vamos passar pela malha fina. O bandido vai entrar na tua casa e você vai ter que servir almoço, café para ele e entregar tudo o que tem para ele, porque eles estão sendo patrocinados pelos nossos líderes. Eu tenho que votar até amanhã. Em quem votar? Qual candidato que até agora chegou perto do coração de Deus? Donald Trump falou de liberdade de religião, mas será mesmo que esta religião, essa liberdade de religião, vai poder combater tanto crime que eles estão apoiando?
tanta sujeira que os dois lados estão apoiando? Está difícil, o mundo está se tornando pior e você e eu devemos orar, e orar muito, e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irão acontecer coisas que nem você e nem eu queremos ver. Irão acontecer coisas que nem você e nem eu estamos preparados para ver. Se pais já estupram filhos e filhas hoje, imagina quando a droga for liberada. Que Deus defenda este país, que Deus defenda a igreja do Senhor Jesus mundo afora, e que Deus tenha misericórdia de nós, e que Jesus venha buscar a sua igreja. Vamos orar mais, porque o diabo está trabalhando em alta velocidade para tomar o governo do mundo, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus, e não abrimos mão disso, de sermos do Senhor Jesus. Ainda nos meus pijamas, trazendo esta palavra para você, com o título: As eleições americanas podem parar o mundo? Podem parar o mundo, mas não barram a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos preparados para morar numa outra pátria, na pátria celeste, na nossa santa, gloriosa Jerusalém com Cristo Jesus. Ainda nos meus pijamas, Pastor Riva Martins, uma palavra orientadora para você orar mais por esta pátria, pelo mundo, pelo Brasil. E que Deus abençoe a todos nós e tenha misericórdia de nós. No nome de Jesus. Um abraço meu. E amanhã continuaremos falando sobre os juízes de Israel. Um abraço meu até amanhã, se Deus quiser. No nome de Jesus.